Boa noite, irmãos, mais uma vez reunidos para estarmos louvando, cultuando, adorando o nome do nosso Deus, amém? Nesse período que estamos em casa, reclusos, mas mesmo assim nós não deixamos de cultuar e de adorar o nome do nosso Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos e te engrandecemos. Santo Deus, peço a ti que perdoe nossos pecados, palavra, por atitude, por obra, por pensamento, tudo que desagradou a Ti, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nos ajuda, Pai, dar-nos mansidão, domínio próprio, ajuda-nos, ó Deus, a agradarmos a Ti, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos e que nesse momento derrame da Tua unção, da Tua autoridade e que nós possamos ser íntegros e fiéis diante de Ti, sincero e fiel diante de Ti, Senhor, para cultuarmos a Ti com fidelidade, com integridade de coração, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Luzia, com a palavra. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 127. Salmo 127. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Como flechas na mão do oleiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, obrigado, nós estamos passando por esse momento difícil, né? Aleluia. Onde que não tem inteligência nessa terra que cure esse vírus, né? Então a palavra é muito propícia, esse versículo, né? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, não adianta. Pode ser o homem mais poderoso que não adianta. Só Deus sabe qual é o remédio. Amém? Obrigado. E Ele é maravilhoso, está cuidando de tudo, está nos protegendo e nos ajudando a passar por isso, porque Amém. só Ele mesmo. Então vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de louvor, digno de ser adorado. Só o Senhor é digno, amém? Obrigado. Como a coça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença como amado filho Teu. Como a coça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em Tua presença como amado filho Seu. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente
minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Obrigada, Glória Senhor. a Deus, obrigada aleluia. pelo teu amor, Obrigado, Jesus. Jesus. Muito Louvado obrigada seja por o nos teu guardar, santo Senhor, nome. nos proteger Glória a Deus. e nos livrar de todo mal, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada por guardar nossas Abençoa, famílias, Senhor. Guarda, Em Deus. nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu Glória a nome, Deus. Senhor. Amém, Glória a Jesus. Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. O Senhor é digno de ser engrandecido, de toda honra, digno de toda glória. Vamos agora estudar a palavra do Senhor. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias num texto muito conhecido, um momento também muito propício para nós estudarmos esse livro, né? Não o livro todo, mas alguns versículos do livro de Jó, a situação de Jó. É um livro que tem muito a nos ensinar, é um momento oportuno devido a essa fase que nós estamos passando. É bem apropriado nós aprendermos um pouquinho de Jó, amém, irmãos? O que Jó passou e o que nós estamos passando nesse momento. Eu intitulei a mensagem assim que conhecendo Deus de ver, não é isso? Conhecendo Deus de ver, porque se conhece Deus por falar, por ver por saber, alguém contou e tudo mais, mas importante é nós conhecermos a Deus, de vermos Ele. Como o salmista diz, né? Toda a terra proclama a tua glória. Será que nós vemos a glória de Deus em toda a terra? Não é verdade? Então, conhecer a Deus de ver. Vamos abrir nossas Bíblias, Jó 42. Jó capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 somente, que diz assim, ó: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Senhor, nesse momento pedimos a Ti que fale conosco, Pai. Mais uma vez, quantas vezes, Senhor, nós já estudamos esse livro, quantas vezes nós já passamos por essa passagem de Jó, ó Deus, mas ainda assim, Pai, que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra e venha falar, Senhor, o nosso coração, Pai, e venha nos alimentar, Senhor, que o nosso espírito venha sair desse culto alimentado pela Tua palavra, porque se o espírito não se alimenta, ele fica enfraquecido e a carne toma conta e vence essa grande batalha. Nos ajuda, Pai, derrama da Tua unção, da Tua autoridade sobre nós. Ó Deus, fala a cada coração, aqueles que vão estar ouvindo nesse momento difícil, Senhor, que os corações estejam abertos e sensíveis à Tua palavra, Pai, e que não haja endurecimentos de corações, Senhor, e que os irmãos aproveitem essa oportunidade para cultuar a Ti, Senhor, nas suas casas e ouvindo a Tua palavra, Senhor, e alimentando o Espírito através da Tua palavra. Ó Deus, desde já eu entrego a Ti, Pai, todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
O texto mostra, irmãos, que mostra a expressão, né, de alguém que teve uma experiência real com Deus. Quem era Jó? Né? Porque a gente precisa saber, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a Deus e também precisamos nos conhecer. Também temos que nos conhecer, né? Porque muitas vezes, se nós não nos conhecermos, nós deixamos de crescer, deixamos de melhorar. Então, de forma que nós precisamos interagir com esse conhecimento de Deus. Então, o texto que nós lemos aqui é o finalzinho já do livro de Jó, né? Então a gente vê claramente que aqui mostra, as frases que ele usa aqui, mostra que é a expressão de alguém que teve uma experiência real com Deus. E talvez é isso que nós vamos passando, ou vamos passar, ou já estamos passando nesse período de pandemia, né? Nós estamos tendo também uma experiência com Deus, irmãos. Então, que assim como na vida de Jó, quando acabou tudo isso, ele teve tudo restaurado, foi aprovado pelo Senhor, que também nossas vidas também seja aprovada pelo Senhor quando passar toda esse terrorismo, tudo isso que está nos acontecendo. Amém? Vamos abrir no primeiro capítulo de Jó, versículo 1, irmãos, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, irmãos, o autor já começa aqui, escrevendo o livro de Jó, já falando quem é Jó. O autor dá esse testemunho, depois nós vamos ver mais na frente o próprio Deus também dando esse testemunho a respeito de Jó. O que é um homem íntegro? Ele fala assim, que Jó era um homem íntegro. O que é íntegro? Íntegro fala de ser por inteiro, de ser por inteiro, né? A gente tem que ser íntegro em todos os setores da nossa vida. Precisamos trabalhar, precisamos ser íntegro em todos os setores da nossa vida. Não adianta você ser uma pessoa boazinha, não, mas eu ajudo o pobre, mas aí se você faz outras coisas que desagradou, ali faltou uma integridade. Você, numa área você é bem, mas em outra área você não está bem. E na vida de Jó, diz que ele era íntegro. Ou seja, ele alcançou um testemunho de ser íntegro, que agradava a Deus em todas as áreas da sua vida. Aí ele diz aqui, ó, aí repetindo, ele fala assim, íntegro e reto. O que é uma pessoa reta? É uma pessoa justa, né? Que não faz rodeio, que não tem mimimi, que não tem... A palavra dele é sim, sim, não, não. É uma palavra, um camarada íntegro que cumpre os seus tratos, que respeita o direito do próximo e todas essas coisas que se cabe à honestidade. E isso fala de retidão, de ser reto. Uma pessoa que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, é uma pessoa reta. Não, como eu entrei numa situação aqui, e aí como está acontecendo isso, às vezes por causa de um filho, a pessoa acaba distorcendo um caminho, porque para ajudar o filho, para salvar o filho, para fazer alguma coisa pelo filho, ou por si próprio, ou por alguma situação, a gente acaba distorcendo o caminho, saindo fora da retidão para poder se encaixar naquela situação e resolver aquela situação de forma que desagrada a Deus. Isso é uma situação de ser reto e temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Não é uma pessoa que tem medo de Deus. Temente a Deus é uma pessoa que reconhece e serve a um Deus. Esse aqui teme ao Senhor. Quando fala assim na Bíblia, esse homem teme ao Senhor, esse rei teme ao Senhor. Isso quer dizer que aquele rei tem Deus como sendo o Deus dele. Então ele é temente a Deus, ele serve aquele Deus, ele tem o Deus como sendo o Deus dele.
E então um homem temente a Deus, é um homem que obedece os princípios de Deus. Você vê que Jó viveu numa época fora de lei, fora de tudo, não tinha nada de negócio de lei. No entanto, ele se preocupava em fazer o que é bom, em fazer o que agrada a esse Deus que ele era temente. Que numa época onde se adorava vários tipos de deuses, no entanto, ele creu num único Deus. A Bíblia não fala que ele servia a outros deuses. E, no entanto, não tinha ali nada definido. Tem que adorar só Deus. Ele ouvia a história de Deus, né? E ouviu sobre, ou até como o salmista diz, né? A gente vê a presença de Deus, alguém fala de Deus, como ele próprio disse. Eu te conhecia de ouvir falar, e mesmo assim ele creu e serviu a Deus de forma íntegra, reto, temente a Deus. E outro adjetivo, né, outra qualidade que ele tinha, é que ele se desviava do mal. Essa é uma qualidade, irmãos, tremenda, da gente se desviar do mal. Se desviar do mal, a gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia fala para nós nos desviarmos do mal. Hoje já fala assim, aparta-te da aparência do mal. Olha só, até da aparência do mal nós temos que sair fora. E numa época em que ninguém falava nada, você vê como Jó tinha uma sabedoria, né, de se apartar do mal. O que é se apartar do mal? É não se envolver em coisas maldosas, em coisas ruins que desagradam a Deus. Se vai gerar uma situação, se vai gerar uma situação ruim, se você vai se envolver com uma coisa que vai desagradar a Deus, aí é onde entra, hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, e ele nos ajuda, a você e a mim, a nos apartarmos do mal. Nos apartarmos do mal. Essa era uma das qualidades que Jó tinha. Por isso vivia bem. Aí se você for ver por que Jó tinha as coisas, o homem era íntegro, era reto, era temente a Deus, e se apartava do mal, tinha uma vida maravilhosa. Tinha uma vida maravilhosa esse homem. Então, irmão, Jó era um homem muito rico, tinha filhos e filhas, né, um total de 10, que viviam como família unida. O texto diz que eles faziam festas juntos na casa uns dos outros. Quer dizer, não moravam nem tudo na casa do pai, não. Os filhos tinham suas casas, e se você for olhar no texto, você vai ver que eles festejavam na casa um dos outros, no caso os filhos homens, né? E chamavam as suas irmãs para participar da festa com eles. Olha só que família unida, né? Olha que vida maravilhosa que esse homem tinha. Tudo correndo bem na vida dele, não tinha motivo para ser repreendido, para ser açoitado, né? Não tinha necessidade de nenhum mal, porque era um homem rico, tinha sua família, vivia em unidade com a família e não lhe faltava nada. Agora, o versículo de número 5 diz assim, do capítulo 1: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então o texto diz que ele era um homem preocupado com a vida espiritual da família dele, e ele não estava preocupado com a atitude do filho ter feito. Você viu ali? O filho eram muito bem disciplinados, muito bem ensinados, orientados pelo seu pai e criados certamente desde pequenininho nessa doutrina, né, de obedecer a Deus. Mas Jó preocupava deles amaldiçoarem a Deus no coração, irmãos. Lá dentro onde ele não está vendo. Preocupado com a atitude de coração de seus filhos. E que seus filhos venham a desagradar a Deus e venham a se colocar
numa posição de inimizade contra Deus e automaticamente de inimizade contra o seu pai. Porque se a palavra diz que se nós não amamos a Deus, não servimos a Deus, não agradamos a Deus, se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Então, se nossos filhos é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, não está do mesmo lado nosso. Não está do mesmo lado. Está lutando por coisas diferentes. Infelizmente, acontece muito isso hoje no meio evangélico, né? No nosso meio, que nós que viemos para Jesus já mais tarde um pouco, já com filhos grandinhos, né? Que não foram criados desde pequenininho na presença do Senhor, nem ensinados. Então acontece muito disso, os filhos estão servindo ao mundo, ou seja, amando o mundo, aí como a Bíblia diz, se torna inimigo de Deus, e aí o irmão, por amor ao filho, por amor ao seu ente querido, acaba também desagradando a Deus com algumas decisões que são tomadas. Então, irmãos, Jó se preocupava, a Bíblia diz que ele levantava de madrugada e oferecia os sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos. E ele fazia isso continuamente. O que é continuamente? Toda vez que havia uma festa, uma confraternização, que eles iam se divertir, iam brincar, iam assar uma carne, queimar uma carne, conversar, contar a piada, aí Jó já se preocupava se no seu coração do filho não apareceu nada que desagrade a Deus. Então ele fazia esse sacrifício pelos filhos. Agora, o versículo 8, né, do capítulo 1, diz assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha só, o livro começou falando dessa qualidade de Jó, e agora o próprio Deus dá esse testemunho. E a primeira coisa que ele pergunta para Satanás é se ele observaste o meu servo Jó. Observar, irmão, não é você viu passar, não. Observar é você acompanhar a vida da pessoa, você está observando. Já viu uma pessoa, nós vamos observar os pássaros, ele vai ali na montanha ali, fui lá na montanha, olhei os pássaros e voltei. Não. Observar, ele acampa lá, vai escrever tudo a respeito daquele pássaro, observar se come, o que come, a hora que sai, que chega, né? Aí eles anotam tudo no caderninho, o pessoal que observa. Então uma pessoa que observa é diferente de ver passar somente, mas observar. Porque o inimigo, a pessoa que só viu, passou e viu você, vai dizer, aquele irmão, uma benção, estava indo para a igreja, que beleza, né, de gravata, tudo arrumadinho, olha que irmão maravilhoso. Agora, observar é o dia a dia. É o dia a dia. Igual quando uma pessoa, irmão, que benção, o irmão se converteu, você quer? Eu creio. Mas vamos aguardar, irmão, vamos deixar passar uns meses, vamos passar um ano, vamos observar. A própria Escritura fala que é para não ordenar neófito, porque você não tem certeza, você não observou ainda. Então, uma questão de observar. Então, quer dizer, podia prestar atenção na vida de Jó, que não ia encontrar falha. E Deus, outra coisa que Deus fala, observaste o meu servo. Ele chama o meu servo, Cristo. O Todo-Poderoso. Jó nem sabia disso. Podia até, mediante tudo que aconteceu, que Deus permitiu, mas só o fato de saber que o poderoso, o Criador do universo, está atento à vida dele e dando um testemunho desse a respeito dele. Meu servo Jó. Porque se ele fala meu servo Jó, é porque o Jó era servo verdadeiro. Que a gente diz, não, sou servo do Senhor,
mas aí surge uma oportunidade, vira servo da ganância, vira servo da altivez, vira servo da vontade própria de comprar, de vender, de ganhar muito, ou de defender o seu direito, vira senhor, deixa de ser servo e passa a ser senhor. Mas Deus testemunhou, viste o meu servo Jó. Aí continuando, Deus dá o testemunho de Jó, né? E aí a gente vê que Deus fala uma coisa assim no finalzinho, que diz assim, ó, que na terra não tem ninguém igual a Jó. Já pensou, irmãos? Outro detalhe, você está servindo a Deus de uma maneira, de um jeito que agrada a Deus, e que não existe nenhum outro igual, e que naquela época, onde ainda não havia derramado o Espírito sobre as pessoas, que foi Jesus Cristo que enviou para nós agora, né? Então naquela época, já esse homem conseguiu agradar a Deus. Foi como na época também de Noé. Se não tem Noé, um homem, da onde saiu aquele homem? Servindo a Deus, homem também íntegro, fiel. E aí a humanidade foi salva por causa da fidelidade de Noé. A nossa fidelidade, irmãos, agrada a Deus. Por causa da nossa fidelidade, muitas pessoas podem ser alcançadas. Muitas pessoas podem estar observando, como eu disse aqui, ó, o nosso testemunho, a nossa vida cristã, observando, e podem ser alcançadas. É claro que tem os resistentes à palavra, né? A gente ensina uma coisa, mas ele não quer ser outra, e acha que é esse que sabe, e não querem obedecer a palavra. Mas Jó alcançou esse testemunho de Deus, e o que é que nós podemos observar nesse versículo 8? Podemos ver assim que Deus tinha um orgulho, tinha um certo orgulho, ou seja, um certo prazer em chamar Jó de meu servo, e de especificar aquelas qualidades todas num ser humano falho, como é qualquer ser humano. De Adão para baixo, qualquer ser humano tem falha. Nem Moisés, eu acho que não alcançou esse testemunho de Jó. Davi, nós conhecemos o pecado de Davi. Amém, igreja? Olha só que coisa tremenda. Bom, por que nós estamos trazendo isso aí à memória, né? Porque Deus tinha prazer. Então, o que a gente quer começar aqui? A gente quer observar, irmãos, como que Deus procede. Então aqui você já começa aprendendo que Deus observa nossas vidas. É um Deus criador do universo, onisciente, onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo, mas está olhando a sua vida de perto, está atento ao que estamos fazendo. É um Deus, então observamos que é um Deus que acompanha de perto, não é um Deus que nos fez e nos largou para viver de qualquer jeito, não. Então, a gente vê que Deus, que Jó teve uma vida toda destruída, ele perdeu tudo que tinha, né? Eu não vou entrar no detalhe do texto, os irmãos sabem, o inimigo foi lá e destruiu tudo, pediu permissão a Deus, certamente, né? E Deus permitiu para provar. A intenção de Deus era envergonhar o adversário. Não é coisar Jó, não. Não é matar Jó, não. Era envergonhar o adversário, que duvidou. O adversário duvidou da fé de Jó. O adversário duvidou da fidelidade, da integridade de Jó. Será que se duvidarem da nossa integridade, da nossa fidelidade, se o adversário duvida, será que nós envergonhamos ele? Ou envergonhamos a Deus? É para nós pensarmos, irmãos. Então,
o versículo de número 21, daqui do capítulo 1, Jó diz assim, ó, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Olha só, depois de perder tudo, depois de acontecer tudo que aconteceu com a vida dele, né? Perdeu os filhos que ele amava tanto, que ele se preocupava tanto, irmão. Se ele tivesse perdido uns filhos que não valia nada, se ele fosse um pai que não ligava para os filhos, ele não ia nem querer saber, não ia nem sentir a dor muita. É quando Deus pediu a Abraão para uma prova, sacrificar Isaac. Se você for lá no texto, você vai ver, Deus fala assim, Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama. Olha só, Deus pede aquilo que tem um preço para nós, irmãos, que tem importância para nós, porque muitas vezes a gente oferece a Deus o que sobra. Deus quer de nós aquilo que é importante para nós, em todas as áreas, é nosso tempo, nosso recurso financeiro, é nossas habilidades, tudo que nós fizermos. Ah, mas eu não podia fazer, mas aí você arruma um tempo para fazer, é esse sacrifício que Deus vai aceitar, que tem importância para você, para mim. Então, Jó diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que o Senhor é dono de tudo, filho. Que o Senhor não tivesse dado, ele não tinha. Se o Senhor não tivesse nem criado, ele nem tinha nascido. Que isso aqui ele observa, né? Depois daquele questionamento dele todo, ele vai observar isso. Foi o que nós lemos aqui no capítulo 42. Agora, Jó merecia tudo isso, irmão? Merecia todo esse sofrimento? Com certeza, pelos nossos olhos humanos, a gente vai dizer que não, claro. Não tem quem possa acusar Jó. Os amigos dele, ou não, você deve ter feito alguma coisa para Deus. No final, Deus repreendeu os amigos, ó, vai lá e pede perdão para Jó, porque você julgou ele errado. E ele que vai orar e interceder por você, senão não aceita. Olha só como Deus honrou Jó. Os amigos que falaram mal de Jó, não é possível, esse irmão não está vigiando, não jejuou, não determinou, não fez não sei o quê, não tem um Deus fiel, não serve a Deus fiel, não é possível acontecer isso com esse irmão. Comigo não acontece isso, os amigos de Jó devem ter falado, né? Porque eles estavam acusando Jó, não é possível. Deus bom desse acontecer essas coisas. Julgaram Jó precipitadamente, e isso não agradou o Senhor. Voltando ao texto de Jó, agora no capítulo 2, Jó capítulo 2, no versículo 10 diz assim, ó, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, irmão, a mulher dele começou a blasfemar, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque não é possível, você levou uma vida boa, você fazia tudo para Deus, você é íntegro, você não dava volta em ninguém, você tinha uma balança justa, uma medida justa, não roubava, não fraudava, não enganava, não mentia, agradava a Deus em tudo, e essas coisas estão acontecendo contigo? Ah, se eu sou você, eu amaldiçoo ele e morria logo. Vai ficar sofrendo aí a vida toda? Irmão, o importante não é o tempo que a gente vai ficar sofrendo. O importante é o que vai acontecer conosco após a morte. Porque a premiação é eterna. Deus tem uma promessa de vida eterna para nós. Igual agora nós estamos passando momentos difíceis. Se nós não vigiarmos, não é difícil de ficarmos estressados com esse terrorismo todo, com essas coisas todas que está acontecendo, um monte de pressão. Mas nós temos que confiarmos em Deus.
e esperarmos em Deus. Vai ali, não tá, do jeito que está apavorando, não está podendo nem respirar. O ar que é tão maravilhoso que Deus deu, que quando a gente respira assim, a gente sente prazer em respirar. Agora nós estamos respirando com medo. Tem que colocar máscara. E ele falou, então também não vamos receber do Senhor, você não viveu bem até agora? Aí veio a pandemia, porque a pandemia veio, mas foi criado? Eu creio que foi criado, eu creio que isso é um vírus criado lá pelos chineses. Agora, eu creio também, como a irmã Luzia leu no Salmo ali, 127, que o salmista diz, se o Senhor operar, ninguém impede, filho. Se ele não deixar, ninguém faz. Amém? E é o que nós estamos aprendendo aqui no livro de Jó. Se você leu o livro de Jó todo, você viu que o inimigo pedia permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Então, se estamos passando por essa pandemia, por essas coisas todas, certamente que o Senhor está permitindo. Foi o que Jó disse. Acaso também não vamos receber do Senhor? Ele não deu crédito para o adversário, irmãos. A gente sabe quem fez, a gente sabe de onde veio o vírus, mas a gente sabe que Deus está no controle. Se Ele não permitir, não cai um cabelo, um fio de cabelo na nossa cabeça. Graças a Deus, tem os meus todos estão aqui, ó. Tem uns irmãozinhos aí que já caiu um pouco, mas é permissão de Deus, irmãos. Agora, se Deus não edificar, em vão trabalhos que edificam. Então, a gente sabe, o inimigo tem prazer em fazer isso. Alguém teve prazer, alguém teve malícia, alguém teve maldade na hora de sentar lá para manusear esse negócio, para criar esse vírus. Alguém teve esse prazer. Deus permitiu. É o que Satanás tem o prazer. Não, deixa comigo que eu toco. Vai lá, mata tudo, né? Destruiu com a vida de Jó. Agora, só que Jó não deu crédito para o inimigo, pelas tragédias, né, das suas enfermidades e tudo. Por quê? Porque ele sabe que Deus é maior, irmãos. A gente sabe, a gente tem que ter uma confiança profunda em nós e sabermos que Deus é maior que tudo. Se a tua vida está certinha, se tu está andando na presença de Deus e te vem o mal e vem esse mal sobre nós, a gente sabe que Deus está no controle, Ele está permitindo. Se está permitindo, vai nos garantir a vitória. Se está permitindo, os que forem aprovados vão ser recompensados. Porque a Bíblia diz que Deus não deve nada a ninguém. Aos que Ele aprovar, vão ser recompensados. Aos que suportarem e glorificarem o nome dEle e não envergonharem, vão ser premiados. Voltando ao texto de base, que nós abrimos o estudo, capítulo 42 de Jó, versículo 2, diz assim, ó, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí. Viu o que Jó falou, igreja? Depois de passar por tudo isso, ele não cita o nome de Satanás, ele não cita o inimigo. Ele não fala que foi o vizinho que matou, ele não fala que foi o vizinho que roubou, que encrencou, ele não acusa ninguém. Como Davi também não acusou, pequei contra o Senhor. Mas aqui ele não dá crédito nem para o adversário. O homem é tão íntegro, é tão conhecedor de Deus, e ele já conhecia pouco, só de ouvir falar. Ainda assim sabia que é um Deus que pode tudo. E que esse Deus quisesse, nada acontecia na vida dele. Se esse Deus que ele serve, que ele crê, não deixasse, não acontecia. Então o inimigo não tem crédito, irmão. O inimigo é só a ferramenta que Deus usou para nos provar. O que mais pode Deus, foi o que Jó falou aqui, isso aqui já é final. Depois da luta toda, aí quando Deus tem uma conversa com ele, e ele fala, bem sei que tudo podes.
e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Ou seja, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser engavetado, pode ser impedido. O que Deus tem para nossas vidas, o que Deus tem para essa nação, vai acontecer, irmãos. Os planos de Deus para essa nação e para as demais vão acontecer, porque nada pode impedir Deus. Nada pode impedir. Fica tranquilo, filho. A tua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus pode tudo e não tem quem possa impedi-lo, disse Jó. Jó se humilhou, irmãos, diante de Deus e não clamou por seus direitos, pelo fato de ele ser íntegro e reto, porque ele podia cobrar, podia exigir de Deus, mas Deus, foi o que a mulher dele tentou fazer, ó, bom do Senhor teu Deus e morre, porque um homem íntegro igual você acontecer isso aí, mas ele não exigiu nada de Deus. Quando ele fala assim, o nu nasci, ele quer dizer que ele não é nada, e não tinha nada. Vai exigir o que de Deus se você não é dono de nada? Você não fez nada, você veio sem nada. O que a gente tem é o que Deus nos deu. E quando Ele nos levar, como disse Jó, vai ficar tudo aqui. Isso é um homem rico, poderoso, que falou que tinha perdido tudo e falou. Em vez de se suicidar, em vez de murmurar, ele podia até se suicidar, como tem pessoas se suicidando nessa pandemia. Não aguento, vou me suicidar. Morreu os filhos todos, morreu os servos, acabou o dinheiro todo, a saúde foi embora, não tinha mais saúde, se coçando com o caco de telha, nem dormia. Mas ele falou assim, ó, mas eu sei que tudo tu podes. Ele já está querendo dizer uma coisa, Deus pode tudo, filho. Assim como ele tirou, ele também pode restituir. Quando ele diz tudo tu podes, é porque ele crê verdadeiramente nesse Deus. Ele não reclama dos seus direitos, né, das promessas de Deus, não reclama, não exige de Deus pelo fato dele ser íntegro e reto, não joga na cara do Senhor. Versículo de número 5, também desse capítulo 42, diz assim, ó, como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outras versões mais simplificadas, diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Olha só, irmão, quer dizer que essa luta toda, essa dificuldade toda, fez Jó ver, conhecer mais a Deus. Que ele conhecia só de ver, só de ouvir. Agora ele conhece de ouvir e de ver. Então passou a conhecer mais ainda Deus. Saber como é que Deus trabalha, como é que Deus age. Jó conhecia só de ouvir. Mas ele tem uma experiência pessoal com Deus a ponto de o ver. É como eu intitulei, conhecendo a Deus de ver. Deus está no controle, filho, das nossas vidas. A nossa luta, cada vitória nos aproxima mais do conhecimento de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. O que a chuva seródia rega a terra? Ela faz produzir. Não está chovendo, tá fora de tempo, mas vem o sereno e rega a terra.
Viu, irmão? E assim como Oséias falou que assim como a alva é certa, ou seja, o dia vai amanhecer. Assim como o dia amanhece, assim o Senhor virá. Por isso é importante conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer os seus ensinamentos, porque há uma promessa de que o Senhor virá e que nós precisamos estarmos atentos e vigilantes para não perdermos as promessas de Deus em nossa vida. Então, ele diz assim, é preciso conhecer, Oséias diz que é preciso conhecer e continuar a conhecer. Não, mas eu já estou... Não, irmão, é contínua. Não, mas a experiência que eu passei, o que você passou ontem, passou, filho. Você vai passar por outra. Você vai passar por outra experiência ainda. Nós vamos passar por essa pandemia e depois nós vamos passar por outras lutas. A não ser que você já quer da pandemia ir direto para o céu. Não precisa nem passar por outras lutas, queira morrer de uma vez. Mas se ficar aqui, nós vamos passar por outras lutas. Que as lutas são o que Deus usa para tratar de nossas vidas, para nos aproximar dele. Deus é um Deus tremendo. Deus não é igual esse evangelho que se prega hoje, não. Venha para a igreja tal, Deus vai te dar isso, vai fazer aquilo. Não, é o contrário. É o Deus que chama você para o deserto. Você vai ter que confiar. Você primeiro vai ter que entrar no deserto para chegar numa terra prometida. Deserto é lugar de tratamento. Os falsos pastores, os falsos profetas, né, que pregam essas heresias, que falam que é para você parar de sofrer. Sai daí que você vai parar de sofrer. Não, a luta vai continuar, companheiro. A luta vai continuar, filho. Só que tem uma coisa, o resultado, para onde nós vamos, nós sabemos para onde nós vamos, como Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Jó podia falar isso também, eu sei que eu tenho crido, ó, se Deus, eu sei que tu pode tudo. Pode tudo. Agora, e o Senhor virá, irmão, José falou assim, ó, se é certo que o Senhor virá e regar nossas vidas. O que é regar nossas vidas? É restaurar. Quando se rega uma planta, o que acontece com a planta? A planta começa a ganhar vigor, começa a encorpar. Então Deus vem para regar nossas vidas. E eu pergunto para os irmãos, em que nós somos melhores do que Jó, irmãos? Ou talvez em que nós somos melhores do que Jesus? Porque isso tudo passou com Jó. Jesus passou por algo parecido, filho. Em outros casos, né? Jesus não casou, não teve filho, mas sendo quem ele era, sendo quem ele era, o Filho de Deus, o todo, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou, se humilhou, porque um Deus se fazer homem é muita humilhação. Homem fraco, mas Deus se fez homem, se humilhou até a morte, obedeceu até a morte, para nos salvar. Ou seja, não foi nem bem assim como Jó sacrificava pelos seus filhos, Jesus Cristo se sacrificou por nós. Jó era um tipo de Cristo, filho. Jó apontava também para Jesus. Assim como Jesus perdeu tudo, perdeu a própria vida e foi ressuscitado, a mesma coisa aconteceu com Jó, perdeu tudo e depois teve tudo restaurado em dobro. Em quem somos melhores que Jesus ou Jó? No versículo 6 diz assim, ó, do Jó 42, 6, fala assim, ó, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Ou seja, por causa dessas coisas, por eu agora ouvir, por eu agora conhecer o Senhor, até mesmo de ver, eu já conhecia de ouvir, agora eu conheço de ver. Para mim aqui eu vejo Jó pregando com veemência. Por isso eu me abomino, ou seja, me condeno. Abominar é isso, você está condenando a vida que você teve. Eu me abomino, eu não devia ter duvidado. Não devia ter questionado o meu nascimento, como ele falou. Agora ele se arrependeu dos seus pecados. Um homem íntegro que precisa se arrepender, imagina nós. Se Jó falou que se arrepende, que por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ou seja, e me humilho diante de ti. Baixar a cara no pó, irmãos, e na cinza. Cinza fala de resto, de lugar que não tem mais nada para queimar. É o que nós somos. Tem nada para queimar, não pode dar fogo. Virou cinza. Quando você bota a cara no pó, é o lugar mais baixo do ser humano, é a terra, que é para onde a gente vai. Isso fala de humilhação, de se humilhar diante do Senhor. Então, amados, assim como Jó, nós também podemos conhecer a Deus pelo que Ele é, irmãos, e não pelo que a gente acha que Ele é. Como você conhece a Deus? Como Moisés disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor não é o que você acha que Ele é. Ele é o que as Escrituras diz que Ele é. Amém? Ele não trabalha do jeito que você acha, do jeito que você quer. Ele trabalha, age, trabalha, atua conforme as Escrituras diz que Ele atua, que Ele trabalha. Amém? O Senhor é tremendo, Ele pode todas as coisas. Então, igreja, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós agora estamos também passando por um momento difícil e nem sequer chega perto do que Jó passou ou do que Jesus Cristo passou. Mas ainda assim, para nós, fracos, mortais, é uma luta, é uma dificuldade tremenda, que mexe conosco, mas que nós possamos sair dessa batalha vitorioso, conhecendo ainda mais a Deus, se aproximando mais ainda do nosso Deus. É o que eu desejo para todos nós. Amém? Profetizo sobre as nossas vidas, que aquele que aguentar firme, que reconhecer, que não decrete para o adversário. A gente sabe quem é o adversário. A gente tem que tomar cuidado. Se apartar do mal, por exemplo, é se apartar dele. Jó se apartava do mal. Não dava bola para o inimigo. Não entra no campo de ação do inimigo. Viu? Então a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, sai fora do mal. Então, que Deus nos abençoe e ajude a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus amado, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que estamos passando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor, tem nos orientado, ó Deus. Como Jó disse, ele falou assim para ti, eu vou te perguntar e tu vai me responder. E o que ele quis dizer com isso? Que eu vou agora, só vou viver conforme o que o Senhor mandar eu fazer, conforme o Senhor me orientar. Eu não vou mais falar coisas sábias demais, maravilhosas demais, grandiosas demais para mim, porque eu não conheço as outras tudo, mas o Senhor que conhece tudo, eu vou perguntar a ti, Senhor. Ele falou que ia perguntar a ti, Deus. Assim nós viemos fazer, Pai, diante de ti, colocar a nossa vida, nosso coração em tuas mãos. Queremos colocar o coração em tuas mãos, Senhor. Inclina o nosso coração, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos ajuda, Deus, a aprendermos de Jó, Pai,
mais uma vez estudando esse livro, de que alguns vão falar, é repetitivo, de novo a história de Jó, até Jesus voltar, nós vamos ter que estar contando a história de Jó, porque ela não está aqui para ser contada só uma vez, não. É para ser repetida, é para ser frisada em nossas vidas, porque parece que ouvimos hoje, amanhã parece que nós já esquecemos completamente tudo que Jó passou. E como ele deu testemunho de ti, Senhor. Guarda cada ouvinte, cada coração, Pai amado, toma nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, peço a Ti, Pai, que tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso presidente, ó Deus, essa rede toda de mácula, essa rede toda de intriga, pessoas desejando mal, torcendo e até mesmo mentindo para que o presidente vá mal, para que o país vá ruim, e isso prejudica o pobre, prejudica o cidadão, prejudica o cristão. Ó Deus, guarda aquele homem, Pai, levanta homens e mulheres cristãs temente a Ti, Senhor, como falou aqui, que Jó era temente a Ti, porque pessoas temente a Ti procedem com a verdade, com integridade e se apartam do mal, Senhor, se apartam da corrupção, continua limpando essa nação, revelando, desmascarando toda fraude, todo engano, Pai, guardando a Tua igreja, a Tua verdadeira igreja, Senhor, restaura aquelas que já foram contaminadas, Pai, em nome de Jesus, levanta homens, profetas, profetisas, ó Deus, que falem da Tua palavra, que tenham um compromisso com a verdade, Senhor, para restaurar, ó Deus, as igrejas, Pai, que já estão contaminadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Se vamos encerrar agora o culto, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Pai, recebe a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. E que a igreja que sabe que o Senhor pode todas as coisas e que nada pode impedir nenhum plano dele, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.